Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu irei compartilhar com vocês duas matérias. Mas antes, já peço o like de vocês. Dê um like, pessoal. Faça qualquer tipo de comentário. Compartilhe o vídeo. E quem não for inscrito no canal, se inscreva. Tá legal, pessoal? São os requisitos que a plataforma exige para poder recomendar o conteúdo para outras pessoas, beleza? Eu preciso dessa ajuda de vocês. Iremos à primeira matéria do site Natural News, Defesa da Saúde, Vida e Liberdade. Essa matéria é de quinta-feira, 15 de setembro. Hoje são 16 de setembro, então é de ontem. Rei Carlos III apoia a agenda do Grande Reset. Aqui ele, né? E aqui, se eu não me engano, é o ex-premier de Israel, o Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Notícias naturais. Quando Carlos III, o novo rei da Inglaterra, visitou, essa palavrinha, de sua mãe, a rainha Elizabeth II, as pessoas gritavam: Deus salve o rei. Eles deveriam ter cantado: Deus salve o mundo. Há pouco mais de um ano, Charles declarou essa palavrinha à humanidade ao pedir uma ação, essa outra palavra, global, para reduzir as emissões de carbono em todo o planeta. O que poderia, essa palavrinha aqui, mais de 3 bilhões de pessoas. Ele fez a declaração de conflito durante um dos eventos do Fórum Econômico Mundial, dizendo que vai criar mais dinheiro do que já existe no mundo para ter essa transformação radical do carbono. Desde a década de 1970, Charles falava abertamente sobre como a sociedade deveria lidar urgentemente com os perigos da poluição. Por mais de 5 décadas, ele foi consistente em sua campanha pelo meio ambiente. Tony Juniper, ex-chefe da Amigos da Terra e agora chefe da Natural England, aconselhou Charles por vários anos, dizendo que o rei é, abre aspas, possivelmente a figura ambiental mais significativa de todos os tempos, fecha aspas. Como rei, muitos estão questionando se sua política ambiental continuará ou não. Sempre se entendeu que sua relativa liberdade como príncipe de Gales terminaria assim que ele assumisse a coroa. O reinado de Carlos III ocorre quando as temperaturas globais estão derrubando os recordes de calor, com temperaturas médias subindo 2,2 graus Fahrenheit nos últimos 150 anos, reformulando os extremos climáticos e a política na Grã-Bretanha. O país que levou o mundo à industrialização há mais de um século pela queima de carvão, agora tem um dos planos mais agressivos de redução de emissões de carbono no mundo. Agenda, pessoal.
Isso é a agenda. Charles agora é o rei de uma nação que sofre com os dolorosos preços da energia devido ao conflito desses dois países, né? Ele está enfrentando o risco de seu povo tremer em suas casas no inverno devido à diminuição do fornecimento de gás natural. Rei Carlos III e o Fórum Econômico Mundial. Em 2020, no encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, né, uma cidade que fica na Suíça, o então príncipe Charles lançou a iniciativa de mercados sustentáveis, que visa fazer com que os líderes empresariais invistam em operações ecologicamente corretas. Desde então, mais de 500 CEOs se comprometeram a apoiar a Terra Carta da iniciativa, ou Carta da Terra, lançada no ano passado. Essa é a narrativa do sistema, pessoal. Em um vídeo divulgado para marcar o lançamento do Great Reset em 2020, ele falou sobre políticas verdes, que podem adicionar problemas às empresas e às liberdades individuais em todo o mundo. Não temos alternativa, porque senão, a menos que tomemos as medidas necessárias e construamos novamente de uma maneira mais verde, mais sustentável e mais inclusiva, acabaremos tendo mais esse probleminha aqui e mais desastres, acelerando o aquecimento global e o clima. Mudança, disse ele na época, repetida as mesmas linhas do Fórum Econômico Mundial, que dizem que intervenções globais nas práticas de negócios e hábitos de consumo são necessárias para evitar um desastre iminente. Cumprimento de uma agenda. Agenda globalista. Ele também propôs que o mundo aproveite a oportunidade apresentada por esse probleminha aqui, certo? Para criar uma bioeconomia mais circular que devolva à natureza tanto quanto tomamos. Relacionado, os conservadores alertam que a grande reinicialização dessa palavrinha aqui, globalista, desfará as economias globais, piorará os problemas. E é verdade. Essa afirmação é verdadeira. Ele também endossou uma importante proposta do Fórum Econômico Mundial, precificação de carbono, projetada para prejudicar as classes média e baixa, elevando o custo das empresas, que acabará repassando as despesas aos consumidores, que arcarão com o ônus das políticas verdes, se as empresas forem forçadas a fechar por falta de lucro. Enquanto isso, mais de 1.100 cientistas e profissionais em todo o mundo assinaram uma Declaração Mundial do Clima, que dizia que não há emergência climática. O dióxido de carbono não é um poluente e existe naturalmente. Essa é uma narrativa da agenda globalista, pessoal, do Fórum Econômico Mundial e da Agenda 2030 da ONU. Iremos para a segunda matéria. Essa matéria é de 20 de novembro de 2020. GreatReset.news. Essa mídia aqui, norte-americana, nós sabemos que ela faz narrativas corroborando as informações do sistema, tá, pessoal?
O New York Times diz que o Great Reset é uma teoria da conspiração, no mesmo dia em que o Fórum Econômico Mundial a celebra. Vejam só, pessoal, a contradição. Matéria de 20 de novembro de 2020. No mesmo dia que o Fórum Econômico Mundial anunciou a grande reinicialização como uma maneira positiva de construir, abre aspas, resiliência futura aos riscos globais, o New York Times declarou que a coisa toda era uma teoria da conspiração. Esse é um artigo de Paul Joseph Watson, tá? Sim, realmente, o New York Times aparentemente ficou chateado com o fato de o The Great Reset estar em alta no Twitter e publicou um artigo declarando que era uma teoria da conspiração infundada sobre esse probleminha aqui. Lembrando que essa matéria é de novembro de 2020. Na realidade, o Fórum Econômico Mundial, as ONGs e os líderes mundiais há meses estimulam a necessidade de explorar a oportunidade, nas palavras de Justin Trudeau. Justin Trudeau é o primeiro-ministro do Canadá, fornecida por esse probleminha para alcançar a grande reinicialização. Mas não foi somente o Justin Trudeau que fez essa afirmação. O Klaus Schwab, o alemão Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, também fez essa afirmação, pessoal. Na verdade, o Justin Trudeau só confirmou a afirmação do Klaus Schwab. A reportagem do New York Times mencionou Trudeau, mas enterrou o fato de ele ter rotulado abertamente esse probleminha como uma oportunidade durante uma teleconferência da ONU. No mesmo dia, o Times afirmou que a questão era um sonho febril de comentarista de extrema direita da internet. Veja só, pessoal. O próprio Fórum Econômico Mundial celebrou a grande reinicialização como uma forma de construir resiliência futura aos riscos globais. Aqui é o Trudeau, primeiro-ministro do Canadá. Que o Fórum Econômico Mundial, o Grand Reset, construindo o futuro de resiliência para riscos globais. O relatório do New York Times então chama de rumor infundado de que as elites estão usando esse probleminha para impor seu controle econômico global às massas. Mas é o inverso disso, isso é verdade. Apesar do fato de o globalista de Davos, Klaus Schwab, que está escrito errado, tá, pessoal? É Klaus Schwab, anunciar especificamente essa agenda em seu recente livro, essa palavrinha aqui, A Grande Reinicialização. Para quem não sabe, ele escreveu um livro, pessoal, tá? Com esse título aqui, ó. Esse probleminha, A Grande Reinicialização. Como destacamos anteriormente, Schwab também endossa abertamente uma dita tecnocrática, pela qual as pessoas aceitariam microchips implantáveis que podem ler seus pensamentos, bem como, essas duas palavras aqui, para poder viajar. Basta dizer que o Times não mencionou completamente o livro de Schwab. Claro, é uma outra mídia que faz parte do sistema, corrobora com toda a narrativa do sistema. O New York Times, então, evidentemente entrou em contato com o Twitter e o Facebook, na tentativa de remover as informações sobre
o The Great Reset, mas o Twitter se recusou a fazê-lo e o Facebook não respondeu. Então, em outras palavras, em sua tentativa de persuadir as pessoas de que a elite não está perseguindo uma nefasta grande reinicialização, o Jornal da Elite fez lobby para que as informações sobre essa conspiração, que eles afirmam que não existe, fossem removidas do consumo público. Sim, isso realmente vai convencê-los. Aí tem um vídeo, pessoal, mas eu não posso passar esse vídeo. E mesmo que eu quisesse, ele também não está disponível a legenda, tá, pessoal? Então, essas duas matérias exemplificam um alerta que eu venho dizendo há um certo tempo, de que tudo é uma questão de agenda, pessoal. Todo é um processo de agenda dessas instituições globais para a implementação das metas que eles estabeleceram nessa agenda, tanto do Fórum Econômico Mundial quanto da Agenda 2030 da ONU, tá, pessoal? Essas seriam as duas matérias que eu queria compartilhar com vocês. Observando que façam suas próprias pesquisas, façam suas próprias reflexões e tirem suas próprias conclusões. Eu apenas procuro pesquisar informações que eu considero relevantes, compartilhar com vocês, pessoal. Mas vocês têm que ter autonomia para fazerem suas próprias pesquisas, reflexões e chegar às suas próprias conclusões, para de fato ter uma percepção da realidade, do que realmente acontece nesse mundo e todo esse processo que está sendo implantado no mundo. E o gatilho foi em 2020, com aquele probleminha que nós sabemos qual é. Tá legal, pessoal? Não esqueça do like. Dê like, pessoal. Faça qualquer tipo de comentário. Compartilhe o conteúdo, se vocês acharem um bom conteúdo. E quem não for inscrito no canal, pessoal, está gostando do conteúdo, se inscreva, beleza? Essa é a forma de ajudar o canal e que alcance mais pessoas, para poder a plataforma recomendar, tá legal? Um forte abraço a todos. Fique com o nosso Messias e com o nosso Criador. E façam suas pesquisas, pessoal. E também peguem as escrituras e comecem a ler as escrituras. Não adianta fazer as pesquisas com esses assuntos se não lerem as escrituras, pessoal. Tem que fazer a correlação com os fatos desse mundo com as escrituras, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.